Bom, estamos aqui reunidos para fazer uma apresentação, né, sobre a República de Platão. Aqui tem 10 livros de Platão, mas eu vou reduzir, desses 10 livros, reduzir para 7 apenas. Então vão ser 7 encontros, né? E tem umas folhinhas aqui que eu fiz à parte, né? Está bastante rabiscado e tal, vai por dentro todo, que é para cada livro, no início de cada livro, eu quero fazer assim, um apanhadozinho pequeno, né? Para vocês terem uma ideia do que vai ser lido em relação a essa obra de Platão, né? Bom, antes de mais nada, eu acho que é bom dizer para vocês que essa obra, ela é feita dentro de um contexto na Grécia, né? Há mais de 2000 anos atrás, acho que no século IV a.C., se não me engano, vocês vão observar que estavam havendo assim 3 guerras, uma fora com a Pérsia, ou seja, hoje é o Irã, a outra que era uma guerra entre 2 estados, né, cidade-estado, que era Atenas e Esparta. Além disso, tinha também um terceiro conflito, que era um conflito dentro da própria cidade de Atenas. Aí a questão que se passou é o seguinte: Platão começou a ver que isso estava repercutindo um quarto conflito, que era um conflito da própria pessoa em viver dentro de um ambiente desse, entendeu? Bom, esse assim é o contexto. Passado algum tempo para lá, para cá, né? Mas eu estou dando uma ideia de que as pessoas estão sentindo necessidade de ter uma ideia do que é justiça, tá? Bom, aí eu vou ler aqui o que é que nós vamos fazer hoje, que vai ser apenas o livro 1. Porque tem um filósofo contemporâneo, para você ver a grandiosidade da obra de Platão, essa República, ele diz assim, ó, esse filósofo contemporâneo chamado Whitehead, ele disse que a filosofia ocidental não passava de uma nota de rodapé desse texto de Platão. Então, estou tentando dizer para vocês a importância que é essa obra, né? Quando a gente lê, ou a gente pergunta por que as pessoas leem para Platão, a gente pode até reformular essa pergunta, que é por que ler a República de Platão, diante da importância, né? Por que ler esse diálogo, né, de Platão, que era o segundo diálogo mais extenso de Platão, né? A República, ela foi interpretada, e assim também os editores antigos da República colocaram como subtítulo gênero do diálogo como um diálogo político, né? Nela vai aparecer a famosa cidade ideal platônica. Lá estaria exposta a utopia platônica, e que seria uma espécie de idealização de um projeto político de Platão. A política abrange uma série de outras questões que vão ser tratados também na República, nesse livro. E por isso também a República foi considerada um diálogo sobre a educação. Isso é importante, né? Há, na verdade, uma gama de temas, uma complexidade de temas, né, que vão se misturar ali no longo do diálogo.
A gente pode acompanhar um pouquinho o percurso que os interlocutores do diálogo fazem ao longo dos 10 livros que compõem a República, sendo Sócrates o interlocutor, a personagem principal do diálogo. Então, o diálogo é construído por Platão na forma de uma narrativa indireta, na qual Sócrates narra o que havia acontecido com ele no dia anterior, quando ele então desce ao Pireu. A famosa primeira frase da República, ele fala assim: desci ontem ao Pireu para as festividades de uma deusa. Essa deusa, que é a deusa Bendiz, que é a deusa Ártemis. E aí começa então, vamos começar o livro 1. Então, quando Sócrates começar o livro 1, no seguinte sentido, nessa pequena síntese que eu estou fazendo aqui. Quando Sócrates, que já estava indo embora, ele é convidado por um amigo a ir à casa de um outro amigo. Isso, a bem da verdade, é o seguinte: no meio dessa festa, vamos falar assim, apareceram uns elementos fortes, né? Jovens fortes, que a gente pode entender assim que não foi tanto uma pressão, poderia ser, né? Uma certa pressão para dizer, você vem com a gente. Não chegou a ser bem isso, mas também não deixou de ser isso, entendeu? E Sócrates foi, né? Então ele foi para essa casa do Céfalo. Lá na casa de Céfalo, então Sócrates começa um diálogo com esse seu anfitrião, que é Céfalo. Ele é um estrangeiro, mas já bem estabelecido em Atenas, né? Ele tem bem estabelecido no sentido que ele tem bens ali, tem dinheiro ali, né? Ele que está, mas já é antigo, ele já é senhor, já é bem velho. Então ele que já está na fase final da sua vida, Sócrates então começa a conversar com ele acerca dos bens e dos males da velhice. Céfalo é alguém muito bem estabelecido, como eu falei, e que diz a Sócrates que ele está muito bem, que a essa fase da vida é muito boa, porque nós ficamos livres das paixões. E ele pode se dedicar então ao estudo da filosofia, ele pode ter tempo de se cultivar, e também é o fato dele ter ganho muito dinheiro, ele está bem estabelecido. Isso faz com que ele possa agora, se for o caso, restituir ou reparar as injustiças que ele cometeu ao longo da vida e também oferecer muitos sacrifícios aos deuses, né? Porque geralmente quando a gente chega assim no final da vida, né, muita gente, o que acontece? As pessoas começam a ficar preocupadas com o que fizeram de errado, né? No caso dele, está falando com as injustiças que ele havia cometido. Então ele tinha a capacidade de oferecer coisas aos deuses, mas ele não sabe se esse pagamento está bom, esse pagamento entre aspas, né? Então Sócrates vai perguntar se justamente o que faz uma vida boa é o fato dele ter ganho muito dinheiro. O que é de fato a vida feliz é ter ganhado dinheiro e que torna, portanto, aí a vida justa, ou a vida justa antecede a qualquer outra forma e a justiça é a finalidade última da vida. Justiça que, com uma espécie de resumo ou com uma espécie de síntese de todas as virtudes,
de ter vivido de maneira adequada, virtuosa, né? Com essa questão se coloca a questão que vai ser o fio condutor de toda essa obra chamada República, que é justamente a ideia da justiça. Daí é necessário, portanto, definir o que é justiça. E as dificuldades para se definir esse conceito é que vão então levar ao desenvolvimento do diálogo. Então Céfalo responde a Sócrates que a justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Vou repetir para gravar bem, que isso aí vai ser falado ali. Céfalo responde a Sócrates que é a justiça. Justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Sócrates vai aceitar no primeiro momento essa definição, mas vai questioná-lo e vai refutar no seguinte sentido. Porque Sócrates ele sempre faz isso. Ele faz através de fazendo pergunta constantemente às pessoas. Então ele faz assim uma argumentação que ele diz: se eu tenho um amigo e esse amigo eu sei que ele não está bem e não dispõe totalmente das suas faculdades mentais, esse amigo me emprestou uma arma, ele me pede essa arma de volta, mas eu sei que com esta arma ele vai fazer mal a si mesmo ou a outra pessoa. Pergunta Sócrates a Céfalo: é justo que eu devolva a ele o que ele é próprio? Foi o sentido de justiça que o Céfalo falou. Justiça é dar a um o que lhe pertence. Aquela arma pertence a essa pessoa que está ruim das faculdades mentais, né? Que pode fazer mal a qualquer pessoa, inclusive a ele mesmo. Céfalo então responde que não, nesse caso não. Então Sócrates conclui: a justiça não é necessariamente em todos os casos a dar a cada um que lhe é próprio. Se nós temos esse tipo de problema, essa definição não é totalmente satisfatória. Então Céfalo constata dificuldades, e aí eu não sei se ele realmente tem alguma coisa para fazer, ou se ele diz assim: ó, deixa eu sair aqui, que esse sujeito aqui vai me botando já em complicação, né? Então ele fala, se retira dizendo, né, melhor, que vou deixar a discussão com o meu herdeiro aqui, né, seu filho, aqui, no caso, está aqui presente, que é o Polemarco, né? E aí, Polemarco vai dar uma segunda definição de justiça: fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Sócrates vai refutá-lo no seguinte sentido: fazer o mal nunca é compatível com a ideia de justiça. A ideia de justiça é sempre uma ideia positiva. E, portanto, fazer o mal, prejudicar, ser nocivo, é incompatível com essa ideia. Logo, essa definição é insuficiente. Quando Sócrates termina essa refutação de Polemarco, um outro personagem agora entra em cena e é um personagem fundamental, que se chama Trasímaco. Trasímaco é um sofista, e é um sofista de renome lá em Atenas. Ele está completamente irritado com Sócrates e diz que Sócrates está sofismando. Então, indo direto ao ponto, a justiça de Trasímaco ele define assim, a da conveniência do mais forte. Ou seja, a justiça é uma produção, ela não tem nenhuma relação com o bem,
um bem em si mesmo, mas simplesmente com uma conveniência, com uma utilidade que o mais forte faz valer conforme a ocasião. Sócrates, então, dá o exemplo de alguém que seria um homem muito forte, que seria o exemplo de um lutador. Esse lutador de vale tudo e tal. E diz também a lenda que esse lutador devorava um boi por dia. Então Sócrates concluiu o seguinte: bem, se a justiça é a utilidade e a conveniência do mais forte, então nós seremos justos se nós devorarmos um boi por dia. E aí Trasímaco se irrita com Sócrates, fala que Sócrates é um nojento. Trasímaco então vai colocar uma segunda posição: a justiça é não apenas a conveniência do mais forte, mas a máxima injustiça, ou seja, a máxima conveniente é ser injusto, mas parecer ser justo. Por quê? Diz Trasímaco, porque a vida do injusto vale muito mais a pena do que a do justo, porque o justo só se dá mal, e injusto é sempre uma pessoa bem-sucedida. Trasímaco diz que, na verdade, em todas as artes, em todas as atividades humanas, o que as pessoas buscam é a utilidade. E diz o seguinte: o médico cuida do paciente porque ele quer ganhar dinheiro. Ele não está preocupado com a saúde. Portanto, ele visa a sua utilidade. Assim como também um pastor que cuida das ovelhas para tosquear as ovelhas. Sócrates, então, vai refutar no seguinte sentido: cada arte tem uma finalidade própria. A medicina visa a saúde e o pastoreio visa justamente o bem das ovelhas. Então, o bem é justamente a realização de uma finalidade que já está inscrita na própria noção da arte. Agora, a arte de ganhar ou de lucrar é uma outra arte, que daí, Sócrates não vai definir. Trasímaco se retira da discussão e Sócrates diz que, de fato, Sócrates reconhece que ele também não havia definido o que é a justiça em si e que seria necessário fazer isso. E justamente assim se encerra o livro 1 da República, que vai abrir para a continuidade da tentativa de definir o que é justiça no livro 2 e vai por aí afora, tá certo? E assim eu dei uma ideia geral do que seria não só o livro 1, como eu falei, as circunstâncias, que se deu essa escrita. Então agora vamos abrir aqui o nosso livrinho, Vocês vão notar, está tudo, qualquer parte que abrir aqui, está tudo, tá vendo? Tudo assim, visto, rabiscado e tal. Então vamos começar. Tá indo bem aí? Vamos beber uma água. Então se começa o livro 1 assim, Fui ontem ao Pireu com Glauco. Bom, para vocês entenderem, não só Glauco, como Adimanto, quando eu falar esse nome, Glauco e Adimanto, era o irmão mais velho de Platão, tá? Então, fui ontem ao Pireu com Glauco, filho de Ariston, com o objetivo, esse Aristo, bom, não precisa falar tanta coisa assim, com o objetivo de fazer minhas orações à deusa. Para o ateniense, a deusa era usualmente Atena, mas a referência aos traços e a menção expressa da celebração das bendideias, em 350, já falei até a palavra bendiz lá atrás,
levam os estudiosos a identificá-la com Bendis, deusa traça que se confundia com quem? Com Artemis, tá certo? Bom. Então, fui onde eu pirei com Glauco, filho de Ariston, com o objetivo de fazer minhas orações à deusa. E, ao mesmo tempo, com o desejo de ver de que maneira celebravam a festa, pois era a primeira vez que a faziam. Ora, a procissão dos habitantes dessa terra pareceu-me linda. Contudo, não me pareceu menos aprimorada a que os traços montavam. Isso tudo assim é o Sócrates que está falando, né? Como se estivesse falando o que aconteceu ontem, né? Ora, a procissão dos habitantes dessa terra pareceu-me linda, contudo não me pareceu menos aprimorada que os traços montavam. Depois de termos feito preces e contemplado a cerimônia, íamos regressar à cidade. Entretanto, Polemarco, que é filho do Céfalo, já falei ainda há pouco, né? Que inclusive ele é irmão do famoso Polemarco, famoso, tem um irmão chamado, que é um orador muito bom, que é Lísias, que é autor de um dos seus mais célebres discursos contra Eratóstenes, né? Mas Lísias não vai entrar muito na história, né? Só estou falando porque é citado aqui. Polemarco, filho de Céfalo, que de longe observou que estávamos com pressa, mandou o escravo a correr para nos pedir que esperássemos por ele. Agarrando-me no manto por detrás, quer dizer, no manto de Sócrates, o escravo disse: Polemarco, pede-vos que espereis. Eu, Sócrates, voltei-me e perguntei onde estava o seu senhor. O escravo: está já aí, replicou. Vem mesmo atrás de mim, esperai. Aí o Glauco falou assim: esperamos, com certeza. E pouco depois chegou Polimarco e Adimanto, lembra? Adimanto, que é o irmão de Glauco, como eu já falei, Polemarco não, é filho de Céfalo. Nicerato, que também conhecemos o banquete de Xenofante, era filho do famoso Nices, que era um político e general ateniense. Então esse Nicerato, filho de Nices e outro mais, com ar de quem vinha da procissão, disse então Polemarco: caro Sócrates, parece-me que vós estáis a pôr a caminho para regressar à cidade. Estava constatando isso. E aí Sócrates falou: e não conjecturas mal, ou seja, está dizendo que sim, que ele vai voltar para a cidade. Ora, aí que é um tipo de provocação que a gente não entende direito, mas ele fala assim: ora, tu estás a ver quantos somos. Sócrates: pois não? Pois então, replicou, ou haveis de ser mais forte do que estes amigos, ou tende de permanecer aqui? É como se fosse quase uma ameaça, mas uma ameaça que parece ser mais de brincadeira, entendeu? Bem, disse Sócrates, ainda nos resta uma possibilidade, a de vos persuadirmos de que deveis deixar-nos partir. Sócrates, como se aceitasse a brincadeira e dá uma resposta interessante, na capacidade que ele tem de persuadir as pessoas. Aí, o Glauco falando, o Polemarco, né? Porventura serias capazes de nos persuadir se nos recusarmos a ouvir-vos? Se a gente não escutar você, você não consegue persuadir a gente. Aí o Glauco, que estava junto, né, do Sócrates, falou assim: de modo algum, parece que estava querendo contemporizar ou aceitando, sei lá. Então, compenetrai-vos de que não vos ouviremos. E Adimanto, que é irmão de Glauco, ambos filhos de Platão, acrescentou: acaso não sabeis que logo à tarde vai haver uma corrida de archotes a cavalo em honra da deusa? Aí o Sócrates: a cavalo? É coisa nova. É a cavalo que eles vão competir e passar os archotes uns aos outros? Ou o que queres dizer?
Só que, como sempre, precisa da precisão das coisas. E assim mesmo, disse Polemarco. E além disso, vão celebrar uma festa noturna que merece ser vista. No fundo está dizendo, olha só, você não vai perder muita coisa, vai indo para a cidade, vai ficar aqui com a gente, né? Portanto, vamos sair depois do jantar para ver a festa, estaremos lá com muitos jovens e conversaremos. Fique e não faça outra coisa. Aí o Glauco, bem, parece que temos de ficar. E Sócrates, se assim te parece, assim deve fazer-se. Fomos, pois, à casa, aí Sócrates começa narrando, né? Fomos, pois, à casa de Polemarco, e aí encontramos Lícias, lembra? E Eutidemos, irmãos de Polemarco, e também, além deles, o Trasímaco, de Calcedônia, e Camanditas, de Painieu e Cristofonte, filho de Aristóteles. Mas esses caras não vão entrar na conversa muito, não. É mais guardar o Trasímaco. E estava lá dentro também o pai de Polemarco, que é o Céfalo. Aí Sócrates, pareceu-me bastante envelhecido, há tempos que eu não via. Estava sentado numa cadeira almofadada, com uma coroa na cabeça, pois dava-se o caso dele ter acabado de fazer um sacrifício no pátio, né? Ele se encontrava então coroado, né? É porque o Zeus, chamado Arqueios, que era o protetor da casa, né? Bom, sentamos então junto dele, porquanto havia ali algumas cadeiras dispostas em círculo. Logo que me viu Sócrates, Céfalo saudou-me com estas palavras: ó Sócrates, tu também quase não desces mais ao Pireu, para nos veres. Mas devias fazê-lo, porque se eu ainda tivesse forças para ir facilmente até a cidade, não seria preciso tu vires aqui, mas nós é que íamos visitar-te. Agora, porém, tu é que deves aparecer aqui mais vezes. Fica a sabê-lo bem, na medida em que vão murchando para uns os prazeres físicos, nessa mesma aumenta o desejo e o prazer da conversa. Não deixeis de estar na companhia destes jovens, mas vem também aqui à nossa casa, como uma casa de amigos muito íntimos. Aí Sócrates, com certeza, pois é para mim um prazer conversar com pessoas de idade e bastante avançada. Efetivamente, parece-me que devemos informar-nos juntos deles, como de pessoas que foram à nossa frente, mais velho, né? Num caminho que talvez tenhamos de percorrer, talvez porque pode morrer antes. Sobre as suas características, se é áspero e difícil ou fácil e transitável, a gente pode querer saber como é que está esse caminhar dos antigos. Aí ele fica assim, ó, teria até gosto em te perguntar qual o teu parecer sobre este assunto. Uma vez que chegaste já a esse período da vida que os poetas chamam estar no limiar da velhice, se é uma parte difícil da vida, ou que declarações tens a fazer? Esse é o Sócrates, já vai fazendo pergunta. E uma vez até eu falei, disse assim, caramba, viver num ambiente assim, com uma pessoa assim, que está sempre questionando, está sempre se perguntando, está sempre querendo crescer, é uma maravilha. Porque eu até disse em outra vez, assim, puxa, caramba, eu já fui a tantas festas, e sem medo de errar, nunca me fizeram uma pergunta. Sou eu que tenho que ficar puxando a conversa, né, perguntando o que o cara está fazendo, está gostando, não sei o que e tal, mas mesmo assim, fazendo pergunta, as pessoas daqui a pouco rapam fora. Ou seja, as pessoas não querem diálogo. Querem ficar assim, brincando, comendo, não sei o que, tal. Mas assim, corre de tentar se ver, de ver o outro, entendeu? É assim que é a vida. Aí Céfalo fala, por Zeus, ou seja, Deus, né?
que te direi, ó Sócrates, qual o meu ponto de vista. Na verdade, muitas vezes nos juntamos num grupo de pessoas de idades semelhantes, respeitando o velho ditado. O ditado é o seguinte: quem é de uma idade agrada a quem é da mesma idade. Assim, em termo mais próximo do português, ele dizer assim: cada qual com o seu igual. Tá certo? Céfalo continuando. Ora, nessas reuniões, a maior parte de nós lamenta-se com saudades dos prazeres da juventude, ou recordando os gozos do amor, da bebida, da comida, né? Porque a pessoa vai ficando com mais idade, já não pode comer tal coisa, não pode beber mais, aquelas coisas de sempre, né? Dos prazeres da juventude, ou recordando os gozos do amor, o amor então vai deixando, e outras das mesmas espécies, e agastam-se como quem ficou privado de grandes bens, e vivesse bem então, ao passo que agora não é viver. Está lá no lamuriando, no fundo, né? Quando o pessoal de mais idade se reúne é para lamuriar. Alguns lamentam-se ainda pelos insultos, ainda tem um problema dos insultos, que o ancião sofre dos seus parentes, e em cima disto entoa uma litania de quantos males a velhice lhe causa. Então aquela elenco de... A mim, a Céfalo falando, afigura-me, ó Sócrates, que eles não acusam a verdadeira culpada. Então a culpada não é a velhice. E ele continua: porque se fosse ela a culpada, também eu, quer dizer, a Céfalo, havia de experimentar os mesmos sofrimentos devido à velhice, bem como todos quantos chegaram a esta fase da existência. Ora, eu já encontrei outros anciões que não sentem dessa maneira. Entre outros, ele citou o poeta Sófocles, né? Que é um famoso tragediógrafo ateniense do século V a.C., com quem me deparei quando alguém lhe perguntava: como passas, ó Sófocles, em questão de amor? Ainda és capaz de te unires a uma mulher? Não diga nada, meu amigo, replicou. E ele falou: sinto-me felicíssimo por lhe ter escapado como quem fugiu a um amo delirante e selvagem. Isso é mais ou menos a ideia, né, de como eles estavam vendo o Eros, se libertar do Eros, dessa paixão, dessas coisas assim. E as pessoas então ficam com maior temperança, maior quietude, né? Aí a Céfalo falando, pareceu-me que ele disse bem nessa altura, e hoje não me parece menos, pois grande paz e libertação de todos esses sentimentos é a que sobrevém na velhice, quando as paixões cessam de nos repuxar e nos largam. Acontece exatamente o que o Sófocles disse: somos libertos de uma hoste de déspotas furiosos. Mas, quer quanto a esse sentimento, quer quanto ao relativos aos parentes, há uma só e única causa: não a velhice, não é a velhice. Ó Sócrates, mas sim o caráter das pessoas. Se elas forem sensatas e bem dispostas, também a velhice é moderadamente penosa. Caso contrário, ó Sócrates, quer a velhice, quer a juventude, serão pesadas a quem assim não for. Sócrates fala: admirado com estas palavras e querendo que ele continuasse a falar, incitei-o, dizendo: ó Céfalo, penso que a maior parte das pessoas, ao ouvir-te essas afirmações, não as aceita. Opa, já está contradizendo o velho, hein? Mas supõe que tu suportas bem a velhice
não devido ao teu caráter, mas por possuires muito haveres, pois os ricos têm, diz-se, muitas consolações. Ou seja, o rico, por ser rico, pode ter várias consolações. Aí o Céfalo fala assim: dizes a verdade, não as aceitam. E tem alguma razão, porém não tanta quanto julgam. Está bem certo aquele dito de Temístocles, que como habitante de Serifo o ofendesse. Porque o camarada falou para o Temístocles, como habitante de Serifo ofendesse, porque ele disse assim, a sua celebridade, né, Temístocles, lhe viera não só de si mesmo, mas da sua cidade, que é Serifo. Lhe respondeu que nem ele se tornaria ilustre se nascesse em Serifo, nem aquele se em Atenas. Então a questão não era a cidade, né? Adapta-se bem esta mesma história aos que, não sendo ricos, suportam a custo a velhice, porque nem o homem comedido aguentará facilmente a velhice na pobreza, nem o que não é, ainda que rico, se tornará então cordato. Aí o Sócrates: a maior parte dos teus haveres, continua agora puxando ele para o outro lado, a maior parte dos teus haveres, Céfalo, obtiveste-a por herança ou por aquisição? Quando é que eu obtive por aquisição, ó Sócrates? Como homem de negócio, fiquei a meio caminho entre meu avô e meu pai. Com efeito, meu avô, que tinha o mesmo nome que eu, herdou uma fortuna aproximadamente igual ao que eu agora tenho, e aumentou umas poucas vezes, ao passo que Lisânias, o meu pai, ainda a tornou menor do que é presentemente. Eu dou-me por satisfeito, se não a deixar menor a este moço, mas sim ligeiramente superior a que herdei. Então ele está dizendo que ele herdou, né, por herança, né, mas que fez mais umas coisinhas a mais. Sócrates: se te fiz esta pergunta, foi porque me pareceste não prezar muito as riquezas. E isso fazem geralmente aqueles que não as adquirem por si mesmos, ou seja, herdam, né? Os que a granjearam pessoalmente estimam-nos no dobro das outras pessoas, tal como os poetas amam os seus próprios versos, e os pais os filhos, assim também os homens de negócio se interessam pelas suas riquezas como obra sua, e também devido à sua utilidade como os demais. Por isso é difícil o convívio com eles, pois nada mais querem senão exaltar, né, a sua riqueza. É verdade, disse Céfalo. Sócrates: absolutamente, né? Mas diz-me ainda mais uma coisa: qual o maior benefício que julgas ter usufruído graças à posse de uma abastada fortuna? Continua capcando ele em cima da fortuna, né? Se não é a fortuna que está dando consolação para ele. Aí a Céfalo: é tal que não seria capaz de convencer dele muita gente, por mais que dissesse. Tu bem sabes, Sócrates, que depois que uma pessoa se aproxima daquela fase em que pensa que vai morrer, lhe acomete um temor e a preocupação por questões que antes não lhe vinham à mente. Com efeito, as histórias que se contam relativamente ao Hades. Hades era a região subterrânea onde ficava a mansão dos mortos, de que se tem de espiar lá as injustiças aqui cometidas aqui na terra, né? Histórias essas de que até então zombava, mas está ficando velho, vai ficando com medo. Abalam agora a sua alma, com receio de que sejam verdadeiras. E essa pessoa, ou devido à debilidade da velhice, ou porque avista mais claramente as coisas do além, como quem está mais perto delas, seja qual for a verdade, enche-se de desconfiança e temores e começa a fazer os seus cálculos.
e a examinar se cometeu alguma injustiça para com alguma pessoa. Portanto, aquele que encontrar na sua vida muitas injustiças, atemoriza-se, quer despertando muitas vezes no meio do sono, como as crianças, quer dizer, pesadelo, né? Quer vivendo na expectativa da desgraça. Porém, aquele que não tem consciência de ter cometido qualquer injustiça, esse tem sempre junto de si uma doce esperança, bondosa ama da velhice. Como diz Píndaro, são cheias de encanto aquelas suas palavras. Sócrates, de que quem tiver passado uma vida justa e santa. Aí é citado aqui o que Píndaro disse, né, tal. E aí, palavras certas e muito para admirar, né? Em face disso, tenho em grande apreço a posse das riquezas, não para todo homem, mas para aquele que é comedido e prudente. Não ludibriar ninguém, nem mentir, mesmo involuntariamente, nem ficar a dever, seja os sacrifícios aos deuses, seja dinheiro ao homem, e depois partir para o além sem temer nada. Para isso, a posse das riquezas contribui em alto grau. Isso é Céfalo falando, ele fala mais ainda. Tem ainda muitas outras vantagens, mas acima de tudo, Sócrates, é em atenção a este fim que eu teria a riqueza na conta de coisa muito útil para o homem sensato. Aí Sócrates, falas maravilhosamente, Céfalo, mas essa mesma qualidade da justiça, diremos assim, simplesmente, que ela consiste, na verdade, em restituir aquilo que se tomou de alguém, ou diremos antes, que essas mesmas coisas, umas vezes é justas, outros injustos fazê-las. Como neste exemplo, aí que ele vem dar aquele exemplo que eu já citei anteriormente. Se alguém recebesse armas de um amigo em perfeito juízo, e este, tomado em loucura, lhe reclamasse, toda a gente diria que não se deveriam entregar e que não seria justo restituí-las, nem tampouco consentir em dizer toda a verdade a um homem nesse estado. Céfalo está certo? Sócrates, portanto, não é esta a definição de justiça, dizer a verdade e restituir aquilo que se recebeu. Que nem está restituindo a arma, nem está dizendo a verdade para o louco, né? Céfalo, é isto absolutamente, Sócrates. Mas aí não foi Céfalo, aí foi Polemarco. Polemarco interveio dizendo assim, é isto absolutamente, Sócrates. Se na verdade se deve dar crédito, aí cita um tal de Simônides, que é o maior poeta lírico grego, depois de Píndaro, que foi citado ali atrás, e conhecido como um moralista austero. Então ele fala, é isto absolutamente, só interveio Polemarco, se na verdade se deve dar crédito a Simônides. Aí ele fala, eu por mim, se é Céfalo falando, eu por mim, deixo-vos na discussão, pois tenho de ir já tratar do sacrifício. Aí que eu não sei se ele saiu realmente porque ele teve que fazer esse sacrifício aos deuses, né? Ou se realmente ele já estava ficando assim encurralado demais, né? E velho não gosta de ficar muito encurralado, não sei. Bom, então, não sou eu, perguntou Polemarco para o pai, o teu herdeiro? Né? O herdeiro porque ele era o filho mais velho, né? Sem dúvida, absolutamente, replicou o pai a rir, ao mesmo tempo que se dirigia para o sacrifício, e foi embora. Aí o Sócrates, explica então, disse Sócrates, né? Tu que és o herdeiro da discussão, que é que afirma que Simônides disse tão acertadamente acerca da justiça? Ele falou, Polemarco, que é justo restituir a cada um o que se lhe deve. Parece-me que diz bem ao fazer esta afirmação.
Está confirmando o que o pai falou, né? Aí Sócrates, sem dúvida, que não é fácil deixar de dar crédito a Simônides, pois é homem sábio e divino. Em todo o caso, aí começa já o Sócrates. Tu, Polemarco, sabes talvez o que ele quer dizer com isso, ao passo que eu ignoro. Só que se coloca na posição que não sabe das coisas, então o outro está sabendo, então agora vai começar a fazer pergunta ao cara, entendeu como é? Estou narrando como é que Sócrates procede. Pois é evidente que não se refere ao exemplo de que há pouco falávamos. Porque se há pouco falávamos, ele deu uma resposta, contradizendo o que o pai dele, de Polemarco, Céfalo, tinha dito. Porque ele fala, pois é evidente que não se refere ao exemplo de que há pouco falávamos, de restituir a alguém aquilo que lhe foi entregue em depósito, quando esse alguém se encontra privado da razão. E contudo, fica-se a dever, penso eu, uma coisa que foi entregue em depósito ou não. Aí o Polemarco fica. Mas se de modo algum se deve restituir quando alguém esteja privado da razão a reclamar, é verdade. Então não é isto, mas outra coisa, o que parece, aí ele volta à questão, restituir o que se deve. É seguramente outra coisa, por Zeus, o parecer dele é que aos amigos se deve fazer bem e nunca mal. Compreendo. Não é restituir o que se deve, entregar a uma pessoa o ouro que ela nos confiou, se essa entrega e recuperação se lhe tornar prejudicial. E se for amigos, aquele que recebe, aquele que restitui, não é isto que diz-se que Simone quis dizer? No fundo é o seguinte, se você vai entregar o ouro, o dinheiro, qualquer coisa, você vai no banco, né? O cara vai, sei lá, seu amigo dele era o caixa do banco, aí o cara está vendo que lá fora tem uns caras lá assaltando, ele vai dar o dinheiro para o cara, entendeu? É isso que está sendo falado. Aí, mas o cara fala, exatamente é isso. Aí Sócrates, e aos inimigos deve restituir-se aquilo que acaso lhe devemos? Quer dizer, aos amigos sim, mas aos inimigos. Ele, sem dúvida alguma, restituir-lhes aquilo que se lhes deve. Ora, o que o inimigo deve ao outro? É, em meu entender, o que lhes convém, ou seja, o mal. Vai para cima do Sócrates. Por conseguinte, Simônides falou, ao que parece, enigmaticamente, à maneira dos poetas, ao dizer o que era justiça. O pensamento dele era aparentemente que a justiça consistia em restituir a cada um que lhe convém, e a isso chamou ele restituir o que é devido, sem dúvida. Ó céu! Então, se alguém lhe perguntasse, Simônides, a arte é que chamo da medicina, a que é que dá o que é devido e conveniente? Que supões que ele não responderia? Aí Polemarco, é evidente que dá ao corpo remédio, a comida e a bebida. Sócrates, e a arte que chamo de culinária? A que é que dá o que é devido e conveniente? Dá os alimentos, os temperos. Bem, e a arte é que chamo da justiça? A que é que dá o que é devido? Esse termo de que ser consequente com o que se disse antes, dá ajuda aos amigos e prejuízo aos inimigos. Portanto, Simone diz que a justiça consiste em fazer bem aos amigos e mal aos inimigos? Assim me parece. E agora, quem é mais capaz de fazer bem a amigos doentes e mal a inimigos em questões de doença e de saúde? O médico. E aos navegantes relativamente aos perigos do mar? O piloto. E o justo, em que atividade e para que serviço é mais capaz de ajudar os amigos e prejudicar os inimigos? No combate contra uns e a favor de outros, me parece. Bom, mas na verdade, meu caro Polemarco, para quem não estiver doente, o médico é inútil, é verdade. E o piloto, para quem não estiver navegando, sim. Logo também é inútil o justo para quem não estiver em guerra. Não me parece lá muito? Parece muito, sim. Então a justiça é útil também em tempo de paz? É. E a agricultura também, ou não? Também. Para adquirir os seus produtos, certamente? Sim. E sem dúvida a arte dos sapateiros? Sim. Dirias com certeza, julgo eu, que para o efeito de adquirir sapatos? Precisamente.
Então a justiça, para que utilidade ou aquisição dirias que é vantajosa em tempo de paz? Para os contratos, Sócrates. Refere-se a parcerias ou a qualquer outra espécie de contratos? A parcerias, sem dúvida. Sendo assim, um parceiro bom e útil para colocar as pedras do xadrez é o homem justo ou o jogador profissional? O jogador profissional é um bom parceiro. E para colocar tijolos e pedras, é um parceiro mais útil e melhor o homem justo do que o pedreiro? Não, de modo nenhum. E em que parceria é que o homem justo é melhor companheiro do que o citarista, citara, de tocar instrumento? Tal como este é melhor do que aquele a quem se associar para tocar. Aí o cara, na de dinheiro, em minha opinião. Esse é o melhor. A não ser, talvez, Polemarco, para o efeito de fazer uso do dinheiro quando fosse preciso comprar ou vender um cavalo em comum. Nesse caso, seria o tratador de cavalos ou não? Aí o cara, parece que assim é. E se for um barco, o armador de navios ou o piloto? Acho que sim. Então, quando é que, sendo preciso fazer uso de ouro ou prata em comum, o justo será mais útil do que os outros? Quando se tratar de fazer um depósito com toda a segurança, Sócrates. Ninguém vai roubar aquilo ali. Quer dizer, portanto, quando não houver necessidade de utilizar o dinheiro, que é guardar, mas sim deixá-lo improdutivo? Exatamente. Logo, quando o dinheiro está sem se utilizar, que é a justiça, por isso mesmo é útil, é possível. Então, quando for preciso guardar uma podola, é a justiça que é útil, quer da parceria, quer individualmente, quando for preciso utilizá-la, é a arte de cultivar a vinha, assim parece. Afirmará também que para o escudo e a lira, quando se tratar de os guardar e de não os utilizar para nada, é útil a justiça. Quando for para se servir deles, é a arte de hoplita e a do músico. Hoplita quer dizer um soldado da infantaria pesada, ou seja, usar o escudo, ou a do músico usando a lira, é forçoso. Então, em tudo mais e para cada coisa, a justiça é inútil quando nos servimos dela. É útil quando não nos servimos. Provavelmente. Então, meu amigo, a justiça não poderia ser uma coisa lá muito importante. Se dá o caso de ser útil para as coisas que não são utilizadas. Mas vamos examinar o seguinte acaso, o mais hábil, abater-se na luta, quer no pugilato, quer em qualquer outra modalidade. O não é também para se defender, sem dúvida. Logo, quem é capaz de se defender de uma doença é também o mais capaz de a transmitir despercebidamente, é o que me parece, mas na verdade será um bom guardião do exército, aquele mesmo que roubar os planos do inimigo e lograr nas suas operações. Então já passou o negócio da segurança para o outro lado, né? Bom, assim, exatamente, logo se uma pessoa for um hábil guardião de uma coisa, é também um hábil ladrão da mesma, assim parece. Portanto, se o homem justo é hábil para guardar dinheiro, é também hábil para o roubar, assim dá a entender o raciocínio. Logo, o homem justo revela-se, ao que parece, como uma espécie de ladrão. E isso é provável que o tenhas aprendido em Homero. Efetivamente, ele tem grande estima pelo avô materno de Ulisses, Autólico, e afirma que ele excedia todos os homens em roubar e em fazer juras. Parece, pois, que a justiça, segundo a tua opinião, segundo a de Homero, a de Simônides, é uma espécie de arte de furtar, mas para vantagens de amigo e dano de inimigos. Não era isso que dizias? Aí o cara, por Deus que não, replicou, já não sei o que dizia. No entanto, continua a me parecer que a justiça é auxiliar os amigos e prejudicar os inimigos. Aí só, a quem chamas amigos? Aos que parecem honestos a uma pessoa ou aos que são de fato, ainda que não o pareçam? E outro tanto direis dos inimigos.
É natural de ser, amar a quem nos parece honesto e odiar a quem nos parece mal. Mas os homens não se enganam a esse respeito, de maneira que lhes parece honesto muitos que o não são e vice-versa? Enganam. Logo, para esses, os bons são inimigos e os maus são amigos? Precisamente. Não obstante, para essas pessoas, a justiça é ajudar os maus e prejudicar os bons. O cara assim parece, já está ficando totalmente confuso. E contudo, os bons são justos e incapazes de cometer injustiças? É verdade. Segundo o teu raciocínio, é então justo fazer mal a quem não cometeu qualquer injustiça? De nenhum modo, Sócrates. Isso parece um raciocínio perverso. Então, é justo prejudicar os injustos e ajudar os justos? Esse raciocínio já me parece mais perfeito do que o anterior. Portanto, Polemarco, acontecerá que para muitos, quando errarem no seu juízo sobre os homens, será justo prejudicar os amigos, pois são maus a seus olhos, e ajudar os inimigos, pois os tem por bons. E assim afirmaremos exatamente o contrário do que fizemos dizer a Simônides. É mesmo assim que acontecerá, mas vamos corrigir-nos, pois é provável que não tenhamos definido corretamente o que é amigo e o que é inimigo. Como definimos, Polemarco? O que parece honesto, esse é que é o amigo. O que parece honesto, não o que não parece. Aí ele fala assim: amigo é o que parece e é na realidade honesto. O que parece, mas não é, aparenta ser amigo sem o ser. E sobre o inimigo a definição é a mesma. Logo, segundo este raciocínio, parece que amigo é o homem de bem e inimigo o perverso. Sim. Queres que acrescentemos a definição de justiça, tal como formulamos primeiro, de que é justo fazer bem ao amigo e mal ao inimigo? Que acrescentemos agora que é justo fazer bem ao amigo bom e mal ao inimigo mal. Exatamente, parece que isso seria falar com precisão. Então, Polemarco, é próprio de um homem justo fazer mal a qualquer espécie de homem? Precisamente, deve-se fazer mal aos perversos e os inimigos. Quando se faz mal a cavalos, eles tornam-se melhores ou piores? Piores? Em relação à perfeição dos cães ou dos cavalos. Bom, se for em relação ao cavalo, eles tornam-se piores em relação a dos cavalos. Mas se fizer mal a cães, eles tornam-se piores relativamente à perfeição dos cães e não dos cavalos, necessariamente. E quanto aos homens, meu amigo, não teremos de dizer o mesmo, que se lhes faz mal se tornares piores em relação à perfeição humana? Exato. Mas a justiça não é a perfeição dos homens? Também isso é forçoso. E se fizer mal aos homens, meu amigo, é forçoso que eles se tornem mais injustos? Assim parece. Acaso os músicos podem tornar outros ignorantes na música por meio da sua arte? Impossível. E os tratadores de cavalos podem tornar outros incapazes de montar por meio da sua arte? A sua arte não pode ser. Mas um justo pode tornar outros injustos por meio da justiça? Ou, de um modo geral, os bons podem tornar alguém mau por meio da sua perfeição? Mas é impossível. Efetivamente, a ação do calor não é, me parece, refrescar, mas o contrário? Sim. Nem a da secura umedecer, mas o contrário? Exatamente. Nem tampouco a do homem bom fazer mal, mas o contrário. Assim parece. Então, o homem justo é bom. Absolutamente. Então, Polemarco, fazer mal não é a ação do homem justo, quer seja a um amigo, quer a qualquer outra pessoa, mas, pelo contrário, é a ação de um homem injusto. Parece-me inteiramente verdade o que diz Sócrates. Portanto, se alguém disser que a justiça consiste em restituir a cada um que lhe é devido, e com isso quiser significar que o homem justo deve fazer mal aos inimigos e bem aos amigos, quem assim falar não é sábio,
quanto não disse a verdade. Portanto, em caso algum nos pareceu que fosse justo fazer mal a alguém. Aí o cara, concordo, já está entregue mesmo. Logo, Sócrates, lutaremos em conjunto, tu e eu, se alguém pretender que tal afirmação foi feita por Simônides, Bias ou Pitaco, ou qualquer outro dos bem-aventurados sábios. Aí Polemarco, eu estou pronto a tomar parte na luta. Se entregou de vez, né? Mas sabes de quem me parece, quem é essa sentença que diz que é justo fazer bem aos amigos e mal aos inimigos? De quem é? Penso que é do Periandro, de Pérticas ou de Xerxes, de Isnêmias, de Tebas ou de qualquer outro homem rico que se tinha na conta de poderoso. Dizes uma grande verdade. Bem, mais uma vez que parece que a justiça que é justo, não era nada disto, que a outra coisa poderá dizer-se que são. Quando estava falando isso, aí o Sócrates narra o que aconteceu. Ora, muitas vezes, mesmo enquanto conversávamos, Trasímaco tentara assenhorar-se da argumentação. Mas logo os circunstantes que estavam lá o haviam impedido, pois queriam ouvi-lo até o fim. Assim que paramos e eu disse aquelas palavras, Trasímaco não mais ficou sossegado, mas preparando o salto, lançou-se sobre nós como uma fera para nos dilacerar. Tanto eu como o Polemarco ficamos apavorados. E ele, voltando-se para todos, exclamou: que estás falando aí, Sócrates? Há tanto tempo, por que vós mostrais tão simplórios, cedendo alternadamente um lugar um ao outro? Se na verdade queres saber o que é a justiça, não te limites a interrogar, nem procures a celebridade, a refutar quem te responde, reconhecendo que é mais fácil perguntar do que dar a réplica. Mas responde tu mesmo e diz o que entendes por justiça. E veja bem, não me digas que é o dever, ou a utilidade, ou a vantagem, o proveito, ou a conveniência. O que disseres, diz-mo claro e concisamente, pois se te exprimires por meio de frivolidades desta ordem, não as aceitarei. Sócrates diz assim: ao ouvir isto, fiquei estarrecido. Olhei em sua direção atemorizado, e parece-me que se eu não tivesse olhado para ele antes de ter ele olhado para mim, teria ficado sem voz. Isso é porque tem uma crença popular que o olhar de um lobo emudecia apenas se fosse ele quem primeiro olhasse para a pessoa. Mas aí Sócrates continuou. Mas neste caso, quando começou a irritar-se, o Trasímaco, com a nossa discussão, fui eu o primeiro a olhá-lo de maneira que fui capaz de responder. Disse, pois a tremer: Trasímaco, não te zangues conosco. Se cometemos qualquer erro ao examinar os argumentos, tanto ele como eu, quer dizer, o Polemarco e eu, fique sabendo claramente que nosso erro foi involuntário, pois não julgue que se estivéssemos a procurar ouro, cederíamos voluntariamente um lugar um ao outro na pesquisa, arruinando a descoberta. Ora, quando procuramos a justiça, coisa muito mais preciosa que todo o ouro, seríamos tão insensatos que cedêssemos um ao outro em vez de nos esforçarmos para descobri-la. Acredita-me, meu amigo, mas parece que não temos forças para tanto. Por conseguinte, é muito mais natural que vós, os que sois capazes, tenhais compaixão de nós em vez de irritação. Já enalteceu o cara, veja como ele preparou a situação. Vós que sois capazes de quê? De dar respostas corretas. Ele jogou o problema para ele, Aí ele fala assim, Sócrates narrando: ao ouvir estas palavras, esqueci o nome do cara, Trasímaco desatou num riso sartônico e exclamou:
Ó Hércules, eis a célebre e costumada ironia de Sócrates. Eu bem o sabia e tinha prevenido os que aqui estão de que havias de te esquivar a responder, que te fingirias ignorante e que farias tudo quanto há para não responder se alguém te interrogasse. Aí Sócrates, é que tu és um homem esperto, Trasímaco, pois sabias perfeitamente que se perguntasse a alguém quantos são 12, e ao fazer a pergunta prevenisses, vê lá, homem, não me diga que são 2 vezes 6, nem que são 3 vezes 4, nem 6 vezes 2, nem 4 vezes 3, 1 vezes 12, se fosse falar, 12 vezes 1, que eu não aceito tais banalidades. Creio que se tornaria evidente para ti que ninguém daria resposta a uma pergunta assim formulada. Mas se essa pessoa te dissesse, ó Trasímaco, que estás a dizer? Que não posso responder a nada do que disseste? És espantoso. Ainda que se desse o caso de dar a resposta ser uma dessas, terei de afirmar outra coisa diferente da verdade? Ou não é isto que quer dizer? Que responderias a isso? Já jogou a peteca para ele. Mas o que ele falou no fundo é isso, né? Dizendo assim, se o cara pergunta o que é 12, se ele me põe todas as possibilidades de dar 12 com 2 elementos, por que eu não posso dizer que essa é a verdade? Ele está dizendo que eu não posso falar isso. Eu só posso dizer isso. Não posso faltar com a verdade, né? Ora bem, disse Trasímaco, como se isso fosse semelhante ao que eu disse. Sócrates, nada impede que o seja. Ainda que não haja semelhança, se os casos parecerem iguais àquele que interroga, julga que ele desdenhará responder o que lhe parecer bem, que lhe proibamos, quer não. Aí Trasímaco, de certeza que também vais proceder desse modo. Vais dar uma das respostas que eu recusei? Sócrates, não me surpreenderia se depois de refletir houvesse por bem assim fazer. Ademais, se eu te revelar outra resposta melhor do que essas, para além de todas as que deste sobre a justiça, que pena você merece, Sócrates? Que outra pena, senão aquela que deve sofrer o ignorante? Devo aprender junto de quem sabe. É isso, portanto, que eu merecer. És muito engraçado, mas além de aprender, terás de pagar também dinheiro. Porque ele está lidando com um sofista, Trasímaco é um sofista. Ele vive para fazer isso, a profissão dele, ele ganha dinheiro para isso. Então, colocou a questão do dinheiro. Aí Sócrates, nesse caso, né, quando tiver dinheiro. Aí o Glauco estava ali escutando aquela conversa assim, mas tu tens, se é por causa do dinheiro, fala, Trasímaco, porque todos nós contribuiremos para ajudar Sócrates. Bem, me parece, para Sócrates fazer como é o seu costume, ele não responde, mas quando outro responder, pode pedir uma explicação e refutá-lo. Mas, meu excelente amigo, como é que uma pessoa há de responder em primeiro lugar sem saber? Ela vai declarando que é ignorante, que é outra que sabe. E declarando não saber. Ele declarou que não sabia. Seguidamente, ainda que julgue saber qualquer coisa, se lhe for interdito por alguém que não é de pouca monta dar qualquer da resposta que entende, mas tu é que naturalmente deves falar, pois tu é que dizes saber e ter que dizer. Não deixei-lhe fazer, mas faz-me o favor de responder e não te negues a ensinar a Glauco aqui presente e o restante também. Já botou o cara lá em cima. Depois, Sócrates falando, deu proferir essas palavras, Glauco e os outros suplicaram que não deixasse de fazer assim. E Trasímaco era evidente que desejava falar para se cobrir de glória, pois supunha que daria uma resposta admirável. Mas fingia insistir para que fosse eu a responder. Por fim acedeu-me e disse em seguida, eis a esperteza de Sócrates. Não quer ser ele a ensinar, mas vai a toda parte para aprender com os outros sem sequer ficar-lhe grato. Aí Sócrates, que eu aprendo com os outros é uma verdade, que tu dizes, Trasímaco.
Porém, dizer que eu não lhes pago benefício é mentira. Pago tanto quanto posso. Mas o que eu posso é apenas elogiar, pois não tenho dinheiro. Com que entusiasmo faço quando alguém me parece ter falado bem, sabê-lo perfeitamente em breve, depois de ter respondido? Pois julgo que vai falar bem, ou seja, eu vou também te elogiar, não é isso? Está dizendo que já está na hora de dizer, ouve então, ele está com segurança que ele vai dizer e vai acabar com o Sócrates. Ouve então, afirmo que a justiça não é outra coisa senão a conveniência do mais forte. Mas por que não aprovas? Não quererás fazê-lo? Jogou para cima do Sócrates. Desde que eu compreenda primeiro o que quero dizer, pois por agora ainda não sei. Afirmas tu que na conveniência do mais forte está a justiça? Que queres tu significar com isso, Trasímaco? Pois suponho que não é deste gênero que queres dizer. Se Polídamas, lutador de Pancrácio, que é mais forte que nós, se a ele lhe convém para o seu físico comer carne de tal vaca, de vaca, tal alimento será também para nós, que lhe somos inferiores, conveniente e justo ao mesmo tempo. Aí o cara, não tem vergonha nenhuma não, Sócrates? E interpreta as coisas de maneira a desvirtuares o meu argumento? De modo algum, meu excelente amigo. Explica mais claramente o que quer dizer. Pelo visto, não sabes que dentre os estados, há os que vivem sob o regime da monarquia, outros da democracia, outros da aristocracia? Como não havia de sabê-lo? Ora, em cada estado, não é o governo que detém a força? Exatamente. Certamente que cada governo estabelece as leis de acordo com a sua conveniência. A democracia, leis democráticas, a monarquia, monárquicas, e outros da mesma maneira. Uma vez promulgadas essas leis, fazem saber que é justo para os governos aquilo que lhes convém e castigam os transgressores a título de que violarem a lei e cometerem uma injustiça. Isso está me lembrando lá o Gilmar Mendes e aqueles outros, né? O cara falou com ele, vou te mandar prender, manda prender o cara. Mas se o cara estiver falando a verdade, não, mas a justiça não é coisa de conveniência, conveniência do mais forte. Então Gilmar Mendes pode mandar prender. Mas se fosse a justiça que a gente pensa, deveria ser o contrário, o cara deveria mandar prender Gilmar Mendes, né? Essa que é a questão aqui, né? Aqui tens, meu excelente amigo, aquilo que eu quero dizer ao afirmar que há um só modelo de justiça em todos os estados, o que convém aos poderes constituídos. Ora, estes é que detêm a força, de onde resulta, para quem pensar corretamente, que a justiça é a mesma em toda a parte, a conveniência do mais forte. A Sócrates, agora percebi o que queres dizer. Se é verdade ou não, tentarei compreendê-lo. Que a justiça era conveniência, foi, pois, a resposta que deste tu também, Trasímaco. Contudo, proibiste-me que desse essa resposta. É certo que tem a mais o do mais forte. A conveniência eu aceito, mas do mais forte é o problema. Pequeno acréscimo, talvez. Por enquanto não é evidente se é grande ou pequeno, mas que deve examinar-se se dizes a verdade. Isso é que é evidente, uma vez que tu e eu concordamos em que a justiça é algo de conveniente e que tu acrescentas a esta definição que essa conveniência é do mais forte. E eu ignoro se assim é. Temos de examinar a questão. Examina, disse ele. Assim farei. Ora, diz-me lá, não afirmas que obedecer aos que governam é ato de justiça? Sim, senhor. E os governantes em cada um dos estados são infalíveis ou capazes de cometer algum erro? Certamente que sim. Portanto, quando experimento formular leis, formulo umas bem e outras não? Julgo que bem que sim. Mas fazer bem leis é naturalmente promulgar aquilo que lhes convém? Não as fazer bem aquilo que é prejudicial, não achas? Acho. No entanto, o que eles promulgaram tem de ser feito pelos súditos. E isso é que é a justiça?
Como não? Segundo o teu raciocínio, não só é justo fazer aquilo que convém ao mais forte, mas também inversamente aquilo que lhe é prejudicial. O que queres tu dizer? Aquilo que tu dizes, segundo me parece. Mas examinemos melhor a questão. Porque não sei se está observando, né? Se o cara pode julgar mal, daqui a pouco esse julgamento mal pode ser do mais forte, ele é o mais forte, mas pode daqui a pouco fazer alguma coisa que vai lhe prejudicar a si mesmo, né? Isso está colocando ele em contradição. Mas ele, o que queres tu dizer? Aquilo que tu diz, segundo me parece. Mas examinemos melhor a questão. Nós assentamos em que os governantes, ao prescreverem certos atos aos seus súditos, por vezes se enganam no que é melhor para eles, e ainda que é justo que os seus súditos façam o que os governantes lhes prescrevem? Não foi nisto que concordamos? Assim eu creio. Tem presente, portanto, que concordaste que também é justo cometer atos prejudiciais aos governantes e aos mais poderosos, quando os governantes involuntariamente tomam determinações inconvenientes para eles, uma vez que declara ser justo que os súditos executem o que prescreveram os governantes. Ora, pois, ó sapientíssimo Trasimo, não será forçoso que resulte daí a seguinte situação, que é justo fazer o contrário do que tu dizes? Pois não há dúvida que se prescreve aos mais fracos que faça o que é prejudicial aos mais fortes. Entendeu como é que é a questão? Olha, eu vou começar a fazer para vocês, eu vou dar uma encurtada, né? Porque vem muita coisa, mas assim, a minha ideia é não ficar muito longo. Tem várias discussões ali com o Trasímaco, vai falando, e ele vai encurralando o Trasímaco, né? E, bom, é muito grande, estou passando várias folhas, o Leão está aqui vendo, tá? Várias folhas, porque eu vou chegar aqui já para o final, né? E assim, eu não sei quanto tempo tem, mas aí a gente dá um tempo razoável. Que ele fala assim, que ele já leva a questão, que ele vai falando várias coisas, botando o Trasímaco lá encurralado, mas lá pelas tantas, na questão da justiça, ele leva para a questão dos deuses. E os deuses, meu amigo, são também justos? Certamente. Trasímaco, seja. Logo, o injusto será também odioso aos deuses. Trasímaco. E o justo será seu amigo? Banqueteia-te à vontade com a tua argumentação, disse ele, que não serei eu quem te contradiga, a fim de não me tornar odioso aos presentes. Ele está me encurralando ele com a questão dos deuses. Aí o Sócrates, prossigamos. E sacia-me com o resto da ceia, respondendo como tens feito. Porque os justos mostram ser mais sábios, melhores e mais capazes de atuar, ao passo que os injustos nem sequer são capazes de atuar em conjunto. Mas se dissermos injustos aquele que alguma vez levar a cabo solidamente uma empresa em comum, estamos fazendo uma afirmação que de modo algum é verdadeira, pois não se poupariam uns aos outros se fossem totalmente injustos. Pelo contrário, é evidente que havia neles qualquer vislumbre de justiça que os obrigava, pelo menos, a não praticar injustiças uns com os outros, enquanto atacavam as suas vítimas, e graças à qual faziam o que faziam. E ao lançar-se em atos injustos, eram em parte maus na sua injustiça, uma vez que os que são completamente maus e inteiramente injustos são também inteiramente incapazes de atuar. Assim é que eu entendo que é, e não como tu expuseste de início. Se os justos têm uma vida melhor e são mais felizes do que os injustos, como precisamente nos propusemos examinar depois, é o que vamos analisar. É, portanto, desde já evidente que o são, no meu entender, em consequência do que nós dissemos. Seja como for, é melhor examinar a questão, porquanto,
A discussão não é a deriva, mas sobre a regra de vida que devemos adaptar. Examine então. Vou examinar. Ora, diz-me, parece-me que é uma função própria do cavalo. Certamente. Aceitarias, portanto, que a função do cavalo ou de qualquer outro animal é aquela que se pode exercer por meio daquele animal unicamente, ou pelo menos com mais perfeição? Não compreendo, objetou ele. Mas vejamos de outra maneira. É possível ver com outra coisa que não seja os olhos? Sem dúvida que não. Então é possível ouvir com outra coisa que não seja os ouvidos? De modo algum. Portanto, diremos justamente que é essa a sua função? Exatamente. Então poderia-se podar uma vide com uma faca, uma lanceta ou muitos outros instrumentos? Como não? Mas com coisa alguma se executaria tão perfeitamente a tarefa, segundo julgo, como com uma podoa feita para isso. É verdade. Então não aceitaremos que esta é a sua função? Aceitaremos. Penso que agora você entenderá melhor o que há pouco te perguntava, ao interrogar se a função de cada coisa não era aquilo que ela executava, ou só ela, ou melhor do que as outras. Aí o cara entende, e parece-me que essa é a função de cada coisa. Bem, portanto, não te parece ter uma virtude que lhe é própria, tudo aquilo que está encarregado de uma função? Tornemos ao mesmo ponto. Os olhos, dizíamos nós, têm uma função. Tem. Portanto, tem também uma virtude. Também. Então, tinham dito que os ouvidos tinham uma função. Tínhamos, portanto, uma virtude também. E relativamente a todas as outras coisas, não é igual? É. Ora bem, porventura os olhos cumpririam bem a sua função se não tivesse a sua virtude própria, mas um defeito em vez dela? Como poderiam fazê-lo? Refere-se talvez à cegueira em vez da vista? Cegueira em vez da vista? A virtude dele, seja ela qual for, respondi. Não é isso que pergunto, mas se a sua função se desempenha bem graças à virtude que lhes é própria ou mal devido ao defeito. Fala de verdade. Portanto, também os ouvidos privados da sua virtude própria desempenham mal a sua função. Exatamente. Englobaremos, então, todas as outras coisas no mesmo raciocínio. É o que me parece. Depois disso, vamos examinar este ponto. A alma tem uma função. Ainda eu vou para a alma. A alma tem uma função que não pode ser desempenhada por toda e qualquer outra coisa que existe, que é a seguinte: o que é que a alma faz? Superintende, governa, delibera e todos os demais atos da mesma espécie. Será justo atribuir essas funções a qualquer outra coisa que não seja a alma, ou deveremos dizer que são específicas dela? A alma e a nenhuma outra coisa. E agora quanto à vida, não diremos que é uma função da alma? Acima de tudo. Por conseguinte, diremos também que existe uma virtude da alma? Sim. Então, Trasímico, a alma algum dia desempenhará bem as suas funções, se for privada de sua virtude própria, ou é impossível? É impossível. Logo, é forçoso que quem tem uma alma má governe e dirija mal, e quem tem uma boa faça tudo isso bem. Cara, é forçoso. Não concordamos que a justiça é uma virtude da alma e a injustiça um defeito? Concordamos. Então a alma justa e o homem justo viverão bem e o injusto mal. Assim parece, segundo o teu raciocínio. Mas sem dúvida, o que vive bem é feliz e venturoso, e o que não vive bem inversamente. Como não? Logo o homem justo é feliz e o injusto é desgraçado. Seja, contudo, não há vantagem em ser desgraçado, mas sim em se ser feliz. Como não? Então jamais a injustiça será mais vantajosa do que a justiça, ó bem-aventurado Trasímaco. Seja este, Sócrates, disse ele, o teu festim das bem-de-ideias. E o cara está se entregando. Aí Sócrates elogia o cara, diz assim, ó,
Graças a ti, sem dúvida, Trasímaco, respondi, pois te tornaste cordato e deixaste de ser desagradável. Contudo, a ceia não é farta por culpa minha e não tua. Não é farta por culpa minha, Sócrates reconhece, ele vai dizer por quê, e não a tua. Mas parece-me que fiz com os glutões. Ele está fazendo uma autocrítica. Né? A ceia não é farta por culpa minha, Sócrates, e não tua, Trasímaco. Mas parece-me que fiz com os glutões, que se agarram num dos pratos à medida que os servem. Antes de terem gozado suficientemente o primeiro, aí já vai comendo, querer pegar outro prato, entendeu? É assim que ele está querendo falar. Também eu, antes de descobrir o que procurava o primeiro, o que é a justiça, largando esse assunto, ele largou o assunto de lado, precipitei-me para examinar a esse propósito, se ela, a justiça, era um vício e ignorância ou sabedoria e virtude. Depois que me surgisse um novo argumento, o de que é mais vantajosa a injustiça do que a justiça, não me abstive de passar daquele assunto para este, de tal maneira que daí resultou agora para mim que nada fiquei a saber com essa discussão, reconheceu. Desde que não sei o que é a justiça, menos ainda saberei se dá o caso dela ser uma virtude ou não, e se quem a possui é ou não é feliz. Então ele preparou para dar continuidade no livro 2.